Como é que funciona a constelação nesse sentido? A gente tem que seguir três ordens, né? Então, tudo vai estar dentro dessas três ordens principais na constelação. É a hierarquia, o pertencimento e a lei do equilíbrio. Eu vou constelar uma questão específica. Aí a gente vai nos emaranhados dessa questão. É relacionamento, é finanças, a gente vai constelar uma questão em si. Todas as questões vão passar pela primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Porque dentro de uma família, todos pertencem. Se tem um tio usa drogas ou bebe, é alcoólatra, eu vou dar um exemplo da minha família. Meu pai era alcoólatra. Diversas vezes ele era excluído do sistema familiar como alguém impotente, incapaz. Tu é excluído da família, tu não é visto, tu não é aceito pelaquela família. E isso é uma questão de pertencer, porque ele é meu pai, ele pertence àquela família. E se ele não pertence, ele é excluído, aí começa o emaranhado de conflitos, porque tudo que eu excluo dentro da filosofia da constelação volta para o sistema. Então vamos supor, o que aconteceu no meu caso? Meu pai foi excluído e eu, consequentemente, me excluí. Então, eu tive questões sobre pertencer muito difíceis de lidar. A minha vida inteira. Já me mudei. Eu morei em mais de 30 lugares. Tu vai trocando, porque existe uma questão dentro do pertencimento que eu não me sentia pertencente à minha família. Eu buscava lugares e pessoas para cobrir esse vazio, né? Porque a exclusão te causa um vazio. Se não pertence, existe uma exclusão. Se for excluído, alguém no sistema vai voltar e representar aquela pessoa que foi excluída, vamos supor. Eu excluí meu pai e daqui a pouco a minha filha tem as mesmas características do meu pai. Então tem características assim, tipo, que tu observa que são iguais. E isso também pertence a questão do pertencimento e exclusão. Segunda lei é a lei do equilíbrio, né? Que tem a ver com o dar e o receber. E essa questão eu equilibro tudo. As minhas relações, o meu trabalho, em todos os âmbitos. A questão do equilíbrio, ela é uma das mais importantes, porque aonde não há equilíbrio, não há pertencimento, não há hierarquia. Não, o sistema não funciona sem um equilíbrio. Dentro da filosofia da constelação de Bert, ó, quem tem que dar são os pais. Os filhos recebem, né? Porque eu tenho que dar, para mim, é para os meus filhos. Mas eu tenho que receber dos meus pais. Por isso que as coisas se invertem. Muitos filhos é tipo, eu tenho que fazer pelos meus pais, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Se responsabilizam, geralmente isso acontece com os filhos mais velhos, se responsabilizam em alto grau sobre os pais, achando que devem muitas coisas aos pais. E isso inverte o sistema, porque na realidade é o pai que dá para o filho. Os filhos recebem. A gente espera que seja assim. Os pais cuidam da gente até a nossa vida adulta, só que a gente muitas vezes não aprende a receber isso, né? Tipo, ou recebe de alguma forma que me causa culpa, vamos supor. Tu recebeu muita coisa do teu pai, né? Teu pai pagou faculdade, enfim, te deu uma estrutura e você não conseguiu receber isso porque você se cobra. Então, o filho, muitas vezes, ele não consegue lidar com o que o pai tem a dar. Porque às vezes o pai cobra um retorno daquilo que ele deu, e aí eu bato na lei do equilíbrio, eu vou contra a lei do equilíbrio dar e receber, porque muitas vezes o pai dá, mas ele cobra. Eu tô te dando uma estrutura para você ser médico, e aí você virou médico, mas não quer atuar naquilo. E aí você é cobrado sobre aquilo, e aí ao mesmo tempo você se culpa, porque não é dentro da lei natural do dar e do receber, dentro desse equilíbrio. Porque eu estou cobrando, e a pessoa se culpa. E aí eu entro num ciclo do emaranhamento de novo. E a terceira ordem, que é a questão da hierarquia, são meus bisavós, vieram antes dos meus avós, meus pais vieram antes de mim, e aqui estou eu. Vamos supor, na constelação a gente fala muito, né? Você é grande, pai, eu sou pequena. Por quê? Porque se entende, Bert Hellinger entende que essa hierarquia, ela faz com que o sistema
se coloque no lugar. Porque tu já percebeu aquelas famílias em que os filhos se tornam pais dos pais por algum tempo? Existe uma dependência emocional ali que eu quero fazer tudo para meus pais porque eles me fizeram tudo por mim. Então, tipo, os pais são autônomos ainda, são tão bem, não são idosos, mas os filhos criam uma dependência de ajuda e de controle sobre a vida daqueles pais, fazendo o papel de pai. Então, dentro dessa hierarquia, eles estão fazendo o inverso, né? E isso cria, que a gente chama dentro os emaranhados, que são os conflitos, a partir desse sistema, dessa parte hierárquica da constelação. Eu tô falando em quando o sistema tá se desorganizado, mas quando os pais estão velhinhos e precisam de assistência, aí sim, aí os filhos podem e devem tomar a frente, mas no sentido de que eu cuido do meu pai, eu honro eles, a vida que eles me deram, e nesse momento da vida existe essa inversão de papéis, mas por um ciclo natural. E não quando acontece isso por um controle dos filhos desde muito cedo, de se meter na vida dos pais, interferir no relacionamento dos pais. Isso também está fora da ordem, isso também causa um emaranhado no sistema familiar. Mas quando é algo do ciclo natural da vida, segue o seu ciclo, né? Na velhice lá, normalmente a gente espera que os filhos tenham essa resiliência e cuidem dos pais, mas nos momentos onde eles não têm mais autonomia, não têm mais capacidade funcional, aí sim, aí os filhos entrariam como esse apoio, porque é uma lei natural da vida, né?